Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, a aula de número 60 do desafio do projeto do zero ao mil. Qual que é a minha intenção, meu comprometimento com você aí de casa? Que você aprenda com este projeto as 1000 palavras mais utilizadas do inglês. Com isso, fica muito fácil para você conseguir entender filmes que estão em inglês sem que você precise da legenda, vídeos do YouTube que muitas vezes são em inglês e você não consegue entender porque não tem a legenda lá. Então, a ideia é ajudar você também a entender estes vídeos, além de conseguir entender músicas, entender também seriados e pessoas de outros países. A ideia aqui é você entendendo as 1000 palavras mais utilizadas, a sua chance de entender uma frase, de entender o contexto, de entender a ideia é muito maior. Então, essa esse projeto que eu estou fazendo aqui é para ajudar você aí em casa, os seus filhos, seus netos, seus irmãos, tios, sobrinhos, todo mundo. Então, por favor, acompanhe e compartilhe com as pessoas que você gosta. A aula de hoje a gente vai ver 3 palavrinhas que não alteram na questão de dependendo o sujeito, porque elas não são verbos. Verbos elas sempre alteram. O que é um verbo? Uma ação. As palavras de hoje são substantivos. Vai ser sempre aquela palavra, não vai mudar. Talvez a gente coloque um S dependendo da palavra aqui, mas de resto, não. Tá legal? Então, o que a gente vai ver? Quais são as palavras de hoje que a gente vai ver? A primeira é field. Não se fala field, se fala field. Field. A segunda é large. Large. Não se fala large, se fala large. Large. E a terceira é o once. Once. Não se fala once, não se fala once, se fala once. Once. Perfeito, pessoal? Então vamos lá para as palavras e perceber também o que a gente viu na última aula. Antes de eu começar, quem está interessado em aprender cada vez mais, tem um grupo aqui embaixo, o link do vídeo, que é o grupo do Telegram. Eu estava com o grupo do WhatsApp e lá eu estou mandando apenas as aulas do projeto do zero ao mil para o pessoal, nesse grupo do WhatsApp. Mas no grupo do Telegram, aqui embaixo, no link aqui embaixo do vídeo, no grupo do Telegram, você recebe todas as aulas, tanto do projeto aqui, como outras dicas de pronúncias e frases novas. Aqui embaixo, então, no link do Telegram, você recebe tudo, todo o material que eu mando para as pessoas. Então, é só acessar o link, o Telegram é parecido com o WhatsApp, você só precisa fazer o download e depois entrar no grupo, certo? Então, vamos lá para a nossa aula para saber o que a gente aprendeu na aula passada e o que a gente vai esperar, o que a gente vai ver hoje. Então, se você não sabe uma das palavras de hoje que a gente vai ver, field, large e once, não tem problema, porque hoje você vai aprender e vai entender como aplicar no seu dia a dia. Se você já conhecia alguma, perfeito, mas a gente também vai ver outros exemplos que talvez você nunca parou para pensar que poderia utilizar ou que talvez esses exemplos expandam a sua mente. Conhecimento nunca é demais. Vamos lá então para relembrar o que a gente viu na aula 59. Na aula 59 a gente viu então part, start e year. Part, que significa parte, start, que significa começar, e year, que significa ano. Percebam que termina com o T e eu não falo, não adiciono um I nessas palavras aqui. Eu não falo party, eu falo part. Part. Na segunda eu não falo start, eu falo start. Start. O T mudo. E no year, perfeito. A gente aqui eu acredito que a maioria das pessoas não tem problema para falar. Mas qualquer coisa, year. Year. Perfeito?
Então essa foi a aula 59. Se você tem alguma dúvida, volta para essa aula que lá você vai entender um pouco mais como aplicar ela no seu dia a dia, com exemplos e tudo mais. Os alunos que estão acompanhando até a aula de hoje, a aula número 60, eu acredito que já estão conseguindo formar frases por conta própria. Além dos exemplos que a gente recebe, que a gente faz aqui, conseguir criar seus próprios exemplos. Se você ainda tem dificuldade, não tem problema, porque com isso, aos poucos, você vai aprender. O inglês não é uma pílula que você toma uma pílula e se torna fluente da noite para o dia. É questão de paciência, persistência. Então, se você tem ainda suas dúvidas, volta, reveja algumas aulas e ao mesmo tempo assista às aulas atuais, para que você consiga entrar nesse ritmo que a gente já está. Então vamos lá, pessoal. As palavras de hoje que eu deixei separadas aqui são field, a primeira palavra, large, a nossa segunda palavra, e once, a nossa terceira palavra. Field significa campo. Nessa questão de campo, a gente pode até utilizar para o campo de jogos, o campo de futebol, por exemplo. Ele está no campo. Ele está no campo hoje. Digamos que o jogador ou até um torcedor foi para o campo de futebol. Eu vou colocar aqui no campo de futebol. Ele foi para o campo, ele está no campo de futebol hoje. A primeira frase que a gente vai utilizar. A segunda, ele precisa deixar o campo. Ele precisa deixar o campo. Talvez nessa questão aqui a gente pode utilizar também no jogo de futebol. Talvez a gente utilize isso para basquete, voleibol e até, muitas vezes, numa fazenda. Imagina que o trator está passando lá ou algum animal está solto e a pessoa precisa sair, precisa deixar o campo, certo? Então, aqui dois exemplos que a gente pode aplicar o field. Não parece difícil, certo? Nós cuidamos do campo todos os dias. Nesse exemplo aqui, mesma questão. Pode ser uma fazenda, numa questão de uma área gigantesca que a pessoa cuida, planta, trata da plantação em si, dos vegetais, das frutas, essas questões. E também pode ser um campo, um gramado, alguma coisa assim. Legal, pessoal? Então vamos lá para entender um pouco mais. Ele está no campo de futebol hoje. Ele é he. Ele está, he is, ele está. Ele está no campo. He is at the field. He is at the field. Eu posso utilizar também o in aqui. He is in the field. He is at the field today. O que está faltando aqui? Está faltando o futebol. Então eu poderia dizer, ele está no campo hoje? Legal. Mas eu vou colocar aqui campo de futebol. Lembrando que a gente está descrevendo o campo. Então a gente coloca o futebol na frente do campo, porque a gente está descrevendo o campo. Não é o campo que está descrevendo o futebol. Então a gente fala the soccer field. Não esqueçam de trocar essa ordem. Então, colocar futebol na frente e o campo na sequência. He is at the soccer field. Ele está no campo. He is at the soccer field today. Ele está no campo de futebol hoje. Ele precisa deixar o campo. Ele precisa deixar o campo. He needs. Ele precisa. He needs. Lucas, precisar é need. Por que você adicionou o S? Adicionei o S porque é terceira pessoa. Terceira pessoa. O que é a terceira pessoa? He, she e it. Terceira pessoa do singular.
terceira pessoa do singular no presente, adicionamos he, she e it. Terceira pessoa do presente, adicionamos he, she e it. He needs, então ele precisa. He needs deixar, to leave. He needs to leave. Percebam que leave, de viver, se escreve com i. E leave, de deixar, de sair, é E-A, L-E-A-V, certo? Então, legal. He needs to leave o campo, the field. He needs to leave the field. Nós cuidamos do campo todos os dias. We, nós. Take care, nós cuidamos do campo. Of the field. Então, nós cuidamos do campo. We take care of the field. Embora para nós no português cuidar é apenas uma palavra, cuidamos, no inglês eles utilizam o take care, que é o cuidar também. We take care of the field. Nós cuidamos do campo. E todos os dias vocês já estão craques para utilizar every day. We take care of the field every day. Nós cuidamos do campo todos os dias. Aqui então a gente viu as 3 frases do field, perfeito? Vamos então agora para a segunda palavra do dia, large. Large significa grande, grande, perfeito, pessoal? Eu posso utilizar grande como vasto, grande, largo, certo? Então vamos utilizar o large aqui. Eu gostaria. Você está no mercado. Você vai perguntar então para comprar ou saber onde é que está. Eu gostaria de. Eu gostaria de 12. Eu gostaria de 12 ovos grandes. Então tem ovos grandes, ovos pequenos, essas questões, certo? São Paulo. São Paulo é uma cidade grande. Nós temos uma audiência enorme, grande, enorme. Eu vou deixar como enorme dessa vez para mudar um pouquinho. Então aqui a gente pode ver como grande ou enorme, certo? Então vou utilizar nesses 3 sentidos. Eu gostaria de 12 ovos. Eu gostaria de 12 ovos grandes. Agora a gente vai utilizar aqui em inglês como é que a gente faria. Eu gostaria, você sempre fala I would like. Eu gostaria, I would like. Eu gostaria de 12. I would like 12. I would like 12. O que é o 12? 12. Eu gostaria de 12. I would like 12. Large. Então, large. A gente está falando dos ovos. Primeiro, colocamos então o adjetivo, o que está descrevendo, e depois os ovos. Large eggs. Então, eu gostaria, I would like 12 large eggs. Lembrando que sempre, sempre, sempre você vai colocar o adjetivo na frente, perfeito? Então, como a gente está falando dos ovos, no inglês primeiro a gente fala o grandes, que é o adjetivo, e depois a gente fala os ovos, que é a coisa que a gente está descrevendo. São Paulo é uma grande cidade. A mesma coisa aqui. A gente está descrevendo a cidade. Então agora, falando da cidade. Cidade grande aqui. Eu poderia assumir também como cidade enorme. Mas vamos lá então. São Paulo não muda. São Paulo, embora muitas pessoas de fora falem São Paulo ou São Paulo, eu falo São Paulo, porque é um nome. E nomes eu acredito que não deveriam mudar em inglês. Deveria ser sempre, sempre, sempre a mesma coisa. Vamos lá então. São Paulo é. São Paulo é, então São Paulo is. São Paulo is. São Paulo é, São Paulo is. A
Large, coloco o grande, então, na frente do cidade. Large, que é grande. City, São Paulo is a large city. São Paulo é uma cidade enorme, uma cidade grande. E a última, então, pessoal, nós temos uma audiência enorme. Nós temos uma audiência enorme. We have, nós temos, we have, nós temos nós temos uma, we have a audiência enorme. Lembrando que primeiro a gente vai falar o enorme e depois a gente vai falar a audiência. We have a large, que é enorme, audience. We have a large audience. Perfeito, pessoal? Então aqui a gente viu todos os exemplos com large. E o último é once. Once significa uma vez. Once significa uma vez. Por exemplo, eu fui para Porto Seguro apenas uma vez. Eu fui para Porto Seguro apenas uma vez. Eu fui para Porto Seguro apenas uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Perfeito? Era uma vez. Vou usar o exemplo ali de cima que a gente falou do fazendeiro. Era uma vez um fazendeiro. A gente falou de fazenda, de campo, então eu vou colocar aqui um fazendeiro, certo? Então, colocar os 3 pontinhos aqui. Era uma vez um fazendeiro. Então, a segunda forma aqui que a gente está vendo. E a terceira, era uma vez um fazendeiro. Vamos ver outro exemplo com once aqui. Nós vamos comer lá. Eu comi lá. Ela comeu lá. Apenas ela comeu lá uma vez. Legal, temos as nossas 3 frases aqui. Fiquei pensando um pouquinho como que a gente poderia pegar algumas frases úteis no inglês. E perfeito. Vamos lá então em português primeiro e agora vamos ver em inglês. A primeira então, eu fui para Porto Seguro. Eu fui para Porto Seguro apenas uma vez. Existe uma outra forma que seria a forma mais utilizada, mas eu vou colocar aqui que é a melhor forma para se utilizar. Sempre que você for falar um lugar que você esteve e que você pode ir de novo nessa situação aqui, a gente vai, como é uma experiência que você está falando, existe um vídeo que eu expliquei sobre isso, mas não faz parte do projeto do 0 ao 1000, então eu vou ir rapidinho para vocês entenderem. Não vou entrar em detalhes. Aqui então a gente está descrevendo uma experiência. Então sempre que a gente for descrever uma experiência, para minha pessoa eu vou falar I have been, que significa eu estive, que daí eu vou trocar aqui em cima para vocês entenderem. Eu estive em Porto Seguro. Então a gente vai falar I have been, que eu estive. I have been to. Eu estive em. I have been to Porto Seguro. Porto Seguro. Apenas uma vez. Just once. Se ficou complicado essa questão de entender o I have been, me manda uma mensagem que eu vou logo mais mandar o link para você conseguir acessar essa aula.
e ajudar você. E provavelmente logo mais também eu faça outro vídeo reexplicando isso que eu falei aqui, mas com muito mais detalhes. Era uma vez um fazendeiro. Era uma vez um fazendeiro, a gente vai falar there was once. O there was once significa o nosso era uma vez. Era uma vez, there was once. Também podem falar once, que é uma vez, upon a time. Você pode ver os dois. Eu gosto de utilizar o there was once. A farmer. There was once a farmer. E a última, ela comeu apenas uma vez. Ela comeu lá apenas uma vez. Então vamos ver aqui, ela comeu lá. She ate. She ate porque o it no passado vira ate. She ate lá. There. She ate there. Ela comeu lá. Apenas. Just. E uma vez. Once. She ate there just once. Vamos lá então, pessoal. Recapitulando as frases que a gente viu hoje. Eu vou falar cada uma das frases. Você pausa o vídeo, repete, dá o play de novo. Eu vou falar a próxima. Você escuta, pausa o vídeo, repete uma, repete duas, repete três, dá o play novamente e assim vai para todas as frases, para que você consiga repetir todas as frases e melhore a sua pronúncia também. Vamos lá então, vou para a primeira frase aqui. Ela comeu lá apenas uma vez. She ate there just once. Ela comeu lá apenas uma vez. She ate there just once. A outra. There was once a farmer. Era uma vez um fazendeiro. There was once a farmer. Ela era uma vez um fazendeiro. I have been to Porto Seguro just once. Eu estive em Porto Seguro apenas uma vez. I have been to Porto Seguro just once. Aqui então a gente viu o once, que é uma vez. Vamos ver o large. Large. We have a large audience. Nós temos uma audiência grande, uma audiência enorme. We have a large audience. Nós temos uma audiência grande, enorme. Outra, São Paulo is a large city. São Paulo é uma cidade enorme. São Paulo is a large city. São Paulo é uma cidade enorme. I would like 12 large eggs. I would like 12 large eggs. Eu gostaria de 12 ovos grandes. I would like 12 large eggs. Então aqui, pessoal, terminamos a palavra large. A gente viu once, large. E agora a palavra número 1. We take care of the field every day. Nós cuidamos do campo todos os dias. We take care of the field every day. Nós cuidamos do campo todos os dias. We take care of the field every day. A próxima. He needs to leave the field. Ele precisa deixar o campo. He needs to leave the field. Ele precisa deixar o campo. E a última frase do dia, então, de trás para frente, é claro. He is at the soccer field today. Ele está no campo de futebol hoje. He is at the soccer field today. Aqui a gente termina então, pessoal, as palavras field, large e once. Field, que significa campo, large, significa enorme, e once, que significa uma vez. Essa foi a aula de número 60, pessoal. De acordo com os meus cálculos aqui, 60 vezes 3. Você aí em casa já aprendeu no mínimo, porque a gente coloca muito mais palavras em cada uma das frases. No mínimo, você aprendeu 180 palavras novas. E dessas 180 palavras, a gente criou frases. Com essas frases, provavelmente,
você já sabe muito mais que 500 palavras no total, certo? Então, se a gente colocar vezes 3, você já viu no mínimo 540 frases. 540 frases. Imagina transformando isso em palavras. Você já sabe provavelmente esse número ou até mais de palavras. Certo, pessoal? Então, espero que vocês gostem aqui. Se ajudou você, compartilha com o pessoal que você gosta e que você acha que também pode se beneficiar desse vídeo. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.